Esse conteúdo acontece no dia de finados, o dia 2 de novembro de 2023, dia que complementa outros dois eventos importantes. O dia 31 de outubro, conhecido como Dia das Bruxas ou como Halloween, e o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Sem aprofundar os eventos em si, eu vou compartilhar com vocês situações históricas a respeito desses dias e como a gente vai sendo adaptado e envolvido por eles. No Halloween, por exemplo, nós sequer consideramos o motivo do dia agora, né? Nós acabamos em festas, em brincadeiras, doces ou travessuras. Alguma coisa parecida com o Natal, em que nós ficamos ao redor dos presentes, aquele envolvimento comercial, esquecendo a ideia original do dia. Também aqui no Halloween nós nos envolvemos em situações sem perceber o motivo daquele feriado, daquele evento, daquele dia. Trazemos essa festa de cultura de outros povos, e aí vamos adaptando, reduzindo, mudando e até simplificando no cotidiano dos nossos dias. No entanto, o oculto ele ainda está lá, algumas situações ainda permanecem. O festival celta, chamado de Samhain, ele comemorava o fim do verão, a travessia para o período de colheitas e era realizado no início de novembro. Nesta festa também havia culto aos mortos e comemorações aos santos. Só, Halloween é uma contração da expressão All Hallows Eve, que significa algo como véspera ou vigília de todos os santos. E que é, né? Nas comemorações de Halloween, as pessoas usavam disfarces para não serem percebidas pelos fantasmas dos mortos, que voltavam à vida para assombrar quem ainda estava no mundo encarnado. Legal, né? Até parece que a gente conhece isso de outras situações. E será que as crianças sabem disso? Vamos conversar? Eu sou o Marco Lewis e este é o canal Grupo de Amigos Espiritualistas. Sejam todos muito bem-vindos. Você já conhece esse nosso convite inicial, né? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo. Agradecemos. Você também deve estar se perguntando aí, e Halloween, e as bruxas? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. O Festival Celta, ele era uma celebração da natureza, mas carregava aí um medo de que os espíritos poderiam prejudicar as colheitas. A presença do sobrenatural permitia, então, aos druidas, os sacerdotes, né, fazerem as suas profecias, principalmente porque o inverno estava chegando. Desculpa, não pude evitar o jogo de palavras aí com Game of Thrones. Né? O inverno está chegando. Na celebração do Samhain, além do culto aos mortos, também havia o culto à deusa Iubiel, símbolo da perfeição. Então vieram os romanos em seu império e também eles tinham as suas próprias comemorações. No dia 31, por exemplo, os romanos eles comemoravam a Feralia, lembrando os mortos. E neste período também homenageavam a Pomona, a deusa das frutas e das árvores. Ou seja, tudo começa a ficar aí junto, misturado e um pouco confuso. No cristianismo primitivo, usando muito dos costumes do Império Romano, também se utilizava das mesmas comemorações, principalmente para consagrar aí os seus mártires na fé. Juntando as informações, o dia 31 é esse dia, All Hallows Eve, o atual Halloween, a véspera da vigília de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, o dia dos mártires da fé, ou seja, dos santos. Podemos chamar isso talvez de um pouco de sincretismo, aproveitando os eventos que o dominador traz para inserir cultos daqueles que são oprimidos? Sim, no Brasil conhecemos bastante a respeito disso. Embora a Igreja da Síria comemorasse aí os seus mártires desde o século IV, somente no século VII o Papa Bonifácio IV transformou um templo que era romano
e dedicado aos deuses, o panteão, né? Um templo cristão. Ele transformou isso num templo cristão, dedicando então esse templo a todos os santos que precederam na fé. A festa era comemorada originalmente no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou para o dia 1º de novembro, que era o dia utilizado para eventos na Capela de Todos os Santos, na Basílica de São Pedro. Em 840, depois de Cristo, o Papa Gregório IV, ele ordenou que a data fosse celebrada, então, universalmente. Nas festas celtas, eles usavam fantasias, mas o uso dos disfarces ele pode também ter se expandido na França, principalmente com a peste negra, entre os séculos XIV e XV, quando a preocupação com a morte era muito grande. Multiplicavam-se as missas, aumentavam os defuntos e, consequentemente, as representações artísticas. E as pessoas, então, iam às ruas disfarçadas, ou melhor, protegidas com suas máscaras e fantasias. Na Idade Média havia um costume, no dia de finados, o Souling, de soul, que significa alma, em que as crianças pediam um bolo, em troca do qual faziam oração pelos familiares falecidos daqueles que tinham dado o bolo. Doce ou travessura pode ter origem na Inglaterra, entre 1500 e 1700, num período de perseguição protestante contra os católicos. Os protestantes visitavam os católicos e perguntavam: doce ou travessura? Acho que você já entendeu o motivo, né? Como cultura, a acentuada ida de ingleses, irlandeses e escoceses para os Estados Unidos, ali no século XVIII, mais as adaptações peculiares das culturas americanas, fez nascer esse padrão de comemoração atual do Halloween. A famosa festa da abóbora e tudo que vem junto. Repassando, então, tendo dia 1º de novembro como o dia dos mártires, dos santos, foi natural que o dia dos mortos estivesse próximo, ou seja, no dia seguinte, dia 2 de novembro. No dia 31, antes desses dois eventos, naturalmente figura como véspera. É uma véspera das celebrações e homenagens daqueles que já partiram. Abre um parênteses aí. Você sabia que no dia 31 de outubro, no Brasil, é o dia do Saci? O dia que celebra o folclore nacional? Mas cá entre nós, né? Quais brasileiros sabem o que é o Saci? Um tema para pesquisa, né? Fechando parênteses. A história, ela vai, então, misturando tudo. Você está percebendo aí que junto de um dia, junto de outro, folclore, enfim, olha só. Nos ritos celtas, as sacerdotisas usavam pedaços de pau e corriam sobre eles como se eles fossem cavalos, num ritual erótico de fertilidade, uma forma de estimular o mundo vegetal a crescer com rapidez. As plantações. O unguento usado nesses pedaços de pau ou vassouras provocava uma alucinação e as mulheres tinham, então, a sensação de que estavam voando. Dia das Bruxas deriva de uma enorme miscelânea envolvendo, então, fantasias, abóboras, doces, travessuras, vassouras, vampiros, morcegos, fantasmas, caveiras e monstros. Não há uma data específica, precisa, para identificar quando efetivamente iniciou essa tradição que vem rolando ao longo dos anos. Se alguém tiver alguma referência, alguma informação, por favor, compartilhe aí para que a gente também possa aprender. Como fato conhecido, a partir do final da Idade Média, ali próximo dos anos 1500, as mulheres dotadas de conhecimento, de mediunidade, uma sensibilidade, ou aquilo que era conhecido como um poder oculto e que não eram explicados pela igreja da época, eram chamados de bruxas. Assim, elas seriam caçadas, torturadas e executadas. Bastava uma mulher conhecer um remédio caseiro para sua família ou para os vizinhos, para ela passar a ser perseguida e sofrer as consequências por este conhecimento. No século XV, o Papa Inocêncio VIII publicou uma bula em que ele reconhecia oficialmente
a existência de bruxas. E olha só, incluía os gatos na lista de seres a serem perseguidos. Acredite! 300 anos depois, no século XVIII, alguns franceses prendiam gatos, acusando-os de serem bruxas em metamorfose. Bruxas disfarçadas. Os animais, obviamente, eram mortos em praças públicas. Mulheres da lavoura, elas não podiam pedir fartura a anjos ou santos se elas estivessem em grupos, pois isso era considerado uma forma disfarçada de ritual satânico. As bruxas eram consideradas amantes do demônio e isso servia de desculpa para perseguir pessoas com comportamentos sexuais diferentes, desviantes, e isso era considerado crime. Inclusive, era crime não adotar a única posição conhecida de papai e mamãe. As confissões, elas eram obtidas por tortura ou testes, como o teste da água fria. A acusada, ela era amarrada com cordas e jogada no rio. Se ela flutuasse, ela era considerada bruxa e executada. Se ela afundasse, ela era inocente. Até depois eles tentavam resgatar tirando elas da água. A fogueira não era o único método que incluía também o enforcamento, a decapitação, enfim. Estima-se que 50.000 mulheres sofreram condenações à morte, a maioria delas sumárias. 12.000 foram julgadas por bruxaria. É dolorido relembrar essa época, mas será que nós não guardamos aí rancores, lembranças deste período? Se você pesquisar na internet, vai encontrar aí exemplos desse tipo de acusação. Brasil incluído, e exemplos recentes. Para alguns, parece que a Idade Média não acabou. Para muitos, a bruxaria, no sentido negativo, ele persiste. Quanto ao dia de finados, nós temos aí o abade Odilon, ou Odilo, de Cluny, em Borgonha, na França, que pode ter sido responsável pela instituição da data. Em 2 de novembro de 998, antes do ano 1000, ele instituiu a obrigatoriedade de se rezar pelos mortos em sua abadia, e que seguia ela a ordem beneditina. A partir disso, outras abadias e outros vilarejos adotaram esta obrigatoriedade, que se difundiu pela Europa. E nós temos diferentes culturas, folclores, eventos ligados a esse dia. Cada povo tem a sua própria consideração a respeito. O México, por exemplo, faz uma enorme festa nesse período. Eu apresento esse conteúdo durante esse período desses 3 dias, e como um canal espiritualista, eu quero perguntar: o que é que você tem feito para a sua proteção espiritual neste período? Sim, são 3 dias de intensa energia, de forças que emergem há muitas gerações. Você nota aí algo que está acontecendo, que está um pouquinho diferente, ou simplesmente passa pelo período sem entender o que está ocorrendo? É um período em que a sua proteção espiritual ela tem que estar bem ativa. Não que nos outros dias isso também não seja necessário, não seja preciso, também neles é necessário. Mas lembre-se, você vai usar um colete salva-vidas quando você entra na água. Você não usa o colete quando você vai dormir, por exemplo. O que eu quero dizer é que você deve aplicar as salvaguardas, as proteções específicas em eventos específicos. Num período tão energético, talvez você nem tenha percebido que precisa ficar atento. Está uma inundação aí de informações que descem pelas mídias, pelos noticiários, enfim. Eu não estou aqui para instaurar nenhum tipo de medo ou algum outro tipo de ansiedade, mas tentar trazer um pouquinho de consciência, um pouquinho de atenção. Então, recapitule: dia 31, dia das bruxas, Halloween, que significa véspera do dia dos santos. Dia de Todos os Santos, dia 1º, é a forma de valorizar os mártires cristãos, ou seja, mortos cristãos. Dia de Finados, o dia específico para os mortos. No caso,
Eu aqui entendo que os outros mortos, né, e não os mártires que tiveram seu dia especial. Enfim, todos os dias, sim, são envoltos em energia. A gente sabe disso. Desde a cultura celta, que valorizava as colheitas, passando aí pelo Império Romano, com seus cultos a deusas, e depois, totalmente imerso no período de trevas, né, da Idade Média, chegamos aos nossos dias atuais, com extremo consumismo, tanto material quanto imaterial, envolvendo muito marketing, seduções e conflitos bélicos. Eu não vou dizer como você deve se proteger, porque nós já temos outros conteúdos aí e o canal já abordou esse assunto em outras oportunidades. Você pode fazer uma consulta aí e buscar esse material. Mas posso chamar sua atenção para você não ser pego de surpresa. E aí, doce ou travessura? Qual você escolhe? Eu agradeço a sua paciência e reforço sempre para você não esquecer o like. Inscreva-se no canal, ative as notificações, envie seus comentários, suas sugestões, que eles são sempre bem-vindos. Visite a nossa página, que tem o mesmo nome, Grupo de Amigos Espiritualistas, lá no Facebook. E convido a todos aí a visitar o meu perfil no Instagram, o Momento Reiki, nas terças-feiras. Eu agradeço mais uma vez e faço o convite para estarmos juntos no próximo conteúdo. Até lá!